Olá, eu sou Eliana Cristina, estudante de Ciências Sociais aqui na UFRJ e juntamente com o Matheus Alvarenga nós estamos fazendo essa entrevista hoje aqui para contar a história incrível da EQUED Isabela. Bom, eu sou Isabela, tenho 31 anos e sou professora de língua portuguesa. Então, desde muito pequena, eu sou uma criança das letras. E aí, quando chegou esse momento do vestibular, eu pensei, gente, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ler, só sei estar nesse mundo da leitura. O professor, ele é um agente de transformação. Então, você poder gerar um debate, poder fazer com que o aluno, porque é uma construção de conhecimento mútuo, isso não sou eu que digo, o Paulo Freire já dizia que esse processo de ensino-aprendizagem é um processo mútuo, o professor aprende enquanto ensina, o aluno também ensina ao professor enquanto aprende. Então, juntos nesse processo de transformação, o aluno, então, ter essa noção de que os alunos são agentes de transformação, de que eu posso auxiliar nisso, para pensar em um mundo menos caótico, menos injusto. Então, eu comecei a minha trajetória enquanto professora dando aula em pré-vestibulares comunitários. E aí eu acho que o episódio mais marcante foi um episódio em que eu atuei como professora de pré-vestibular comunitário na comunidade de Manguinhos, e lá era onde as operações policiais nesse território, especificamente Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, é uma comunidade onde as operações policiais elas são muito recorrentes. Então, volta e meia, nós ficávamos sem aula, não havia aula, porque havia as operações policiais que impediam a aula de acontecer. Mas mesmo com todos esses episódios, muitos alunos foram bem no Enem, Eu atuei como professora de redação e eles tiraram acima de 900, muitos alunos passaram, isso foi muito gratificante para mim. Eles conseguiram acessar o ensino superior e eu fiz parte disso. Isso me impactou de uma forma muito positiva. Quando eu cheguei ao Candomblé, não foi uma situação positiva, Eu tinha passado por uma situação de agressão familiar em que eu precisava pensar, o que eu vou fazer agora? Eu não posso mais ficar aqui, eu preciso de um direcionamento. E aí essa questão de ser uma militante do movimento negro na época mais ativa, inclusive, já estava muito presente ali, eu sentia que eu precisava de um direcionamento espiritual. E aí eu passei por essa situação de agressão, não poderia ficar em casa, e aí eu busquei esse auxílio espiritual. Então eu fui para o Candomblé nessa situação em que eu precisava de um suporte. Um episódio muito específico para mim, muito marcante, assim que eu entrei na minha atual casa de Candomblé, que é a única que eu frequentei, desde então, quando eu iniciei essa caminhada, foi quando a Oxum de uma irmã de santo virou. E eu era muito coce ainda, No Candomblé, o coce pra gente é o leigo, é aquele que não entende. E aí quando ela virou no santo, Oxum bate a cabeça pra mim, Eu levar o ori ao chão é muito significativo no Candomblé, só que eu não tinha feito isso pra ela. E ela fez isso pra mim, assim, e me abraçou, e isso foi muito marcante. Tempos depois eu descubro que eu sou confirmada hoje, Eu sou confirmada como EQUED de Oxum. Então isso tem toda uma representação na minha vida, porque aquilo que aconteceu lá no início fez sentido. Ela foi o primeiro orixá, Foi o primeiro orixá, Oxum foi o primeiro orixá que bateu a cabeça pra mim. As pessoas esperam isso de você. Você precisa ser uma boa profissional, você precisa ter um bom relacionamento amoroso, você precisa ser uma boa amiga, você precisa estar 100%, full time. Isso é muito cansativo, porque tem momentos que você só não está psicologicamente bem, você está abalada emocionalmente, mas as pessoas não entendem esse lado, porque elas esperam que você seja forte o tempo todo, que você seja essa mulher negra que dê conta de tudo o tempo todo. Isso é extremamente exaustivo, tanto psicologicamente quanto fisicamente também. Que foi o episódio que mais me marcou, Eu era, aos 17 anos, eu ainda não tinha ingressado para letras da UFRJ, meu primeiro curso foi História, eu não cheguei a terminar, então eu fazia História na UERJ, no Maracanã. E aí eu fazia noite, e aí eu voltava no mesmo ônibus todos os dias que eu passava pela região do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E aí, especificamente, durante uma semana, mais ou menos, o meu ônibus ele era sempre parado, e aí o mesmo policial entrava para olhar o ônibus. E por uma semana, basicamente, ele passou só revistando as minhas coisas, revistando a minha bolsa. E aquilo me irritou demais. Mas como eu tinha 17 anos e ainda não tinha muito trato para lidar com essas coisas, isso meio que passou de forma batida, infelizmente. Bom, nós chegamos ao fim. Eu quero agradecer imensamente a EQUED Isabela por ter topado.